O que eu mais temia me sobreveio. Ó Senhor, ouve a minha oração. Últimas recomendações do apóstolo Paulo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima, vamos estudar hoje esses textos que estão na tela e começamos um livro hoje e encerramos outro. Vamos começar Jó e concluir a carta de Paulo aos Romanos. Bora lá para conhecer a história de Jó. Para começar a introdução da história de Jó, quero te lembrar que Jó é o primeiro livro de uma coleção de 5 livros poéticos. Há bastante analogias dentro da poesia do livro de Jó. No entanto, a tese de que alguns defendem de que Jó é uma alegoria, a história de Jó é uma alegoria, é facilmente contestada com a própria Bíblia. Vemos no livro do profeta Ezequiel e também na carta de Tiago que Jó de fato existiu, como Daniel, como Abraão, como todos os outros. Mas, obviamente, o que cerca a história de Jó e que é uma referência para todo aquele que passa por dificuldades é o grande sofrimento de Jó. O sofrimento humano é a pergunta de sempre. Por que o homem sofre? Quais as razões desse sofrimento? Para que ele sofre? São 42 capítulos onde vamos mergulhar na história de Jó. Hoje vamos ver os 3 primeiros capítulos e no primeiro capítulo é introduzido o cenário para que nós, enquanto leitores, tenhamos entendimento do que está acontecendo. Jó e os outros personagens que surgirão no decorrer da história, como seus 3 amigos, não fazem ideia do que de fato está acontecendo na vida de Jó. Mas o autor do livro de Jó, que é desconhecido, apesar de levar o nome de Jó, não foi ele quem escreveu, ou pelo menos não temos ideia de quem escreveu. A Bíblia não traz esta informação, mas este autor nos permite sabermos os bastidores da história. Por isso é mais fácil nos colocarmos num distanciamento considerando estar se pôr no lugar de Jó, sabendo que ele não tem ideia do que está acontecendo. Nós, no entanto, sabemos que o que houve foi uma conversa entre Satanás e Deus. O livro começa primeiro falando da integridade de Jó. Jó, segundo a Bíblia, era um homem íntegro, reto, fiel, um homem temente a Deus, um homem que tinha uma família exemplar, um homem próspero, muito rico, e tudo isso naquela ocasião eram sinais de um homem abençoado por Deus. Jó era um pai cuidadoso, zeloso, e Jó tinha o cuidado de orar por esses filhos, de interceder por eles, mesmo eles já sendo adultos, casados. Jó era considerado também um homem sábio, e é desta forma que o livro começa descrevendo Jó, deixando muito claro que ele era um homem íntegro e muito bem visto pelos olhos de Deus. Tanto assim que Satanás, após rodear a terra, se apresenta a Deus. Isso está acontecendo no reino espiritual. Os anjos se apresentam a Deus e Satanás se apresenta junto. Deus pergunta para ele de onde ele vem. Ele disse que veio de rodear a terra. Deus então pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel? E Satanás então atiça a Deus, argumentando que Jó é reto, íntegro, fiel, porque Deus o proporciona todos os bens. É fácil ser fiel assim? Deus, conhecendo o seu servo Jó, permite a Satanás que tire tudo que Jó tem para provar que Jó vai se manter íntegro e fiel. Satanás não perde tempo e ataca diretamente os bens de Jó. A notícia chega rápido, uma após a outra. Primeiro Jó perde bens, perde gado, seus funcionários são mortos e depois Jó perde seus filhos. Não bastando isso, Satanás se apresenta mais uma vez diante de Deus. Deus torna a perguntar de onde ele veio. O diálogo acontece da mesma forma. Satanás insiste que ainda está tudo bem com Jó, porque ele perdeu só os bens, mas a saúde dele está intacta. Até os dias de hoje sabemos que por mais que o homem almeje e corra atrás da riqueza, nada vale mais para o homem do que a sua saúde. Ter a sua saúde abalada é como perder o chão. Deus então permite que Satanás toque na saúde de Jó. No entanto, coloca um limite. Diz a Satanás que ele está proibido de tocar na vida de Jó.
O poder da morte e da vida pertencem ao Senhor. E com essa colocação de Deus, é provado que Satanás só faz aquilo que Deus permite. Satanás, então, atinge Jó com feridas malignas, diz o texto. Da sola dos pés até o alto da cabeça, o corpo de Jó fica todo tomado por feridas. Feridas que, com toda certeza, exalavam um mau cheiro, coçavam muito, tanto assim que Jó pega um caco de telha para se coçar. E neste momento, Satanás introduz mais uma aflição. Agora, a mulher de Jó, que só restava ela, pois todos os filhos haviam morrido, diz para Jó amaldiçoar o seu Deus. Você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Satanás coloca agora uma celeuma, uma discussão, uma rachadura dentro do lar de Jó. Jó diz para ela que ela fala como uma louca. E mostrando a sua integridade e fidelidade a Deus, Jó diz para sua esposa: então vamos receber de Deus só o bem? Quando vierem as desgraças, o mal, nós o rejeitaremos? E o texto diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Então agora chegam 3 amigos de Jó. Ao saberem das notícias, esses amigos vão ao encontro de Jó. Oferecer um conforto, um consolo, ouvi-lo talvez. Elifaz, Bildade e Zofar são esses amigos. Eles viram Jó de longe e não o reconheceram. Então choraram muito alto, rasgaram suas vestes, jogaram terra para cima. Tudo isso fazia parte de um ritual da época que mostrava dor, angústia, desespero, lamento. E esses amigos, em respeito à dor de Jó, ficaram sentados com ele absolutamente calados. Por 7 dias eles permaneceram mudos, simplesmente observando Jó. O texto diz que eles permaneceram calados porque viram que a dor era muito grande. É como se reconhecesse: ele está com tanta dor que nós não vamos levá-lo a expor, a falar sobre esta dor. Mas então o próprio Jó quebra o silêncio. E nesta quebra de silêncio, Jó faz um profundo desabafo. Ele lamenta pelo dia do seu nascimento e amaldiçoa o dia do seu nascimento. E de uma forma muito poética, compara sua vida, sua gestação com umas trevas e deseja que o dia em que ele nasceu não existisse, que fosse tirado do calendário. Ele diz que se sua mãe não tivesse dado à luz, ele não teria que passar por todo esse sofrimento, e fala do desejo do homem que está em grande angústia e aflição de não ter vivido, de não ter chegado a nascer. Jó em nenhum momento se voltou contra Deus, mas ele estava simplesmente desabafando, o que é perfeitamente aceitável e natural, pois o homem tem limites e não podemos esquecer que Jó era íntegro, reto e fiel, andava em retidão e ainda assim estava sendo acometido de todos os males, sem ter ideia do que estava acontecendo, do propósito daquilo. O mínimo que Jó poderia sentir era desejo de morrer, era desgosto por estar vivendo. No meio da aflição, o natural é que o homem se esqueça dos momentos de alegria, de felicidade, dos bens que receberam, das bênçãos que receberam e se debruce somente sobre a dor que está vivendo naquele momento. Foi isso que aconteceu com Jó neste último capítulo que estudamos hoje. Salmos. O Salmos 102 cita alguns textos falados por Jó. É um Salmos que, assim como o livro de Jó, está lamentando. O salmista está em um profundo desabafo. O contexto é certamente quando o povo de Jerusalém estava no cativeiro, estavam sofrendo, tinham perdido tudo, e o salmista também foi abatido, também estava doente. Então ele começa clamando, pedindo a Deus que ouça a sua oração. Pede que o Senhor não esconda dele o seu rosto, que o ouça depressa. Ele tem pressa, pois diz que os dias dele estão sumindo como fumaça. E então ele relata sobre suas dores físicas, fala que sente dores nos ossos e faz algumas colocações como as que Jó fez. Mas estes são os primeiros 11 versos deste salmo. Daí para frente, o salmista vai mudar o seu discurso. Romanos, nos despedimos de Romanos. Foram 16 capítulos onde aprendemos muito com o apóstolo Paulo, muitas orientações ele nos deixou e nessa despedida ele encerra com mais orientações e também
desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a igreja dos irmãos de Roma. Paulo cita mais alguns nomes que ele está recomendando, entre eles está Timóteo, para quem Paulo escreveu 2 cartas posteriormente, era um discípulo de Paulo, e deixa o alerta para a igreja tomar cuidado com os enganadores, com homens que têm interesse neles mesmos, que não servem a Cristo Senhor, mas servem os seus próprios interesses e ganham os homens com as suas palavras doces e lisonjeiras. Paulo adverte os irmãos para não caírem neste engano e diz que o desejo dele é que esses irmãos sejam sábios, sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. Paulo fala que, segundo o mandamento de Deus, as escrituras proféticas estão sendo anunciadas para o conhecimento de todos, para o fortalecimento da fé de todos, e encerra glorificando a Deus. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. É assim que encerra a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Até amanhã, se Deus disser que sim.